E aí? Fala-se muito de raça negra, raça branca, raça. é, 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 O que é raça na sua descoberta? Pelo que você estudou aí, é correto falar de raças humanas no plural? Eu sou da raça branca, eu sou da raça negra, né? Tinha até aquele grupo de pagode Raça Negra, acho que era Raça Negra que chamava, né? Uma banda Raça Negra. É correto falar raça negra no sentido que existem outras raças? Ou Muito, raça é apenas uma? O que você descobriu? muito bem, olha, raça está nos olhos de quem vê. Raça existe, mas não é uma coisa que existe porque é sustentado biologicamente. Não é um fato da natureza, não é um fato objetivo da ciência. Raça, o conceito de raça é algo subjetivo, varia de lugar para lugar. Raça é uma forma de classificar o ser humano. Mas como se faz isso? De que maneira nós podemos fazer isso? Seguindo a coerência da ciência e, ao mesmo tempo, seguindo parâmetros que vão nos orientar a fazer isso de maneira adequada. Então, o conceito de raça varia muito, porque, por exemplo, se você está... Eu lembro que em 2005, estudando para ir para Andrews, eu fazia aulas de inglês com uma americana. E um dia eu perguntei para ela, como é que os americanos me considerariam? Eu sou negro, eu sou branco, eu sou moreno, como é que os americanos me veriam? E ela me disse, olha, branco você não é, mas você também não seria considerado negro lá. Você é latino. E lá eu sou considerado latino. Outros amigos, que aqui no Brasil são considerados brancos, lá nos Estados Unidos são considerados latinos. Um outro exemplo, os irlandeses, que até pouco tempo não eram considerados brancos por americanos e por ingleses, hoje são considerados brancos, mas até recentemente não eram considerados brancos. Por exemplo, no Japão, a cor da pele não desempenha nenhum papel no processo de classificação racial, né? Os índios americanos eram considerados brancos a princípio, agora passaram a ser considerados Pele vermelha. né? Uhum. Um outro exemplo, pessoas aqui no Brasil que são fruto da união entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, aqui são considerados brancos, podem ser considerados brancos. Na África, são considerados de cor. Nos Estados Unidos, são considerados negros. Então, o conceito de raça varia de lugar para lugar. É um objeto da cultura e não da ciência. Não é possível sustentar biologicamente o conceito de raça. Só é possível determinar raça do ponto de vista científico se você tomar arbitrariamente uma característica humana e considerar essa característica mais importante do que outras características. E isso é um critério subjetivo, não científico. Uhum. Então, se nós considerarmos, por exemplo, a pele como uma forma de categorizar e classificar os seres humanos racialmente, então nós podemos estabelecer raças com base no tom da pele. Mas essa é uma dentre inúmeras características que formam o ser humano. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o Dr. Jared Diamond, da Universidade de Los Angeles, ele é um professor, um pesquisador muito experiente, ganhou o prêmio Pulitzer. Ele fez uma pesquisa muito interessante classificando os seres humanos com base nas impressões digitais. Você sabe que nós temos 3 tipos principais de impressões digitais, ou 3 desenhos principais, né? Que são as presilhas, o verticilo e o arco. Então, se os seres humanos fossem classificados de acordo com esse critério, no mesmo grupo estariam, por exemplo, os aborígenes australianos e também as pessoas da Mongólia, porque os verticílios são mais comuns entre essas pessoas. Embora sejam de cores bem diferentes. O aborígene é negro, bem negro, e o da Mongólia já tem aquela cor amarelada, tipo o asiático, tipo o Exa japonês. exatamente. Olho repuxado. Exatamente. Nós vamos ver que, ao mesmo tempo, as presilhas são mais comuns entre pessoas da Europa e da África, né? E, ao mesmo tempo, também, nós vemos que os arcos são mais comuns entre pessoas que estão no sul da África e no centro da Europa. Então, se esse fosse o critério de classificação racial, nós veríamos que pessoas que hoje são consideradas de raças diferentes por base em um critério específico, estariam compondo o mesmo grupo, se o critério for exatamente como algo altamente particular como a impressão digital. Um outro exemplo disso é o cerume, ou a cera de ouvido. Você produz 2 tipos específicos de cera de ouvido. É um tipo mais úmido e pegajoso,
que é produzido por um gene dominante, e um tipo mais seco e escamoso, que é produzido por um gene recessivo. Essa foi uma pesquisa do William Boyd. Ele publicou essa pesquisa já há alguns anos, mas ela permanece válida, porque não há alguma informação que contradiga essa informação publicada por ele. E o que ele mostra? Que se esse fosse o critério de classificação racial, a humanidade seria classificada racialmente de maneira bem distinta. Porque 80% a 90% dos asiáticos produzem a cera do tipo seco, seca e escamosa. E os americanos, europeus e africanos produzem a cera do tipo mais úmido e pegajoso. Então, se o critério fosse a cera de ouvido, a humanidade seria dividida entre Oriente e Ocidente. E, ao mesmo tempo, os índios americanos, os negros americanos, os brancos americanos, todos estariam no mesmo grupo. Os negros da África, os latinos, estariam fazendo parte do mesmo grupo. Agora, é interessante isso aí. Interessante, sabe por que estou falando? Porque a gente vive uma situação meio bipolar hoje aqui. Por quê? Porque o grande desafio, por exemplo, vamos falar dos gêneros, né? Tem um grupo aí ativista que acha que a questão do gênero é uma formação social. Ou seja, um rapaz pode nascer rapaz, mas ele pode querer ser mulher. Ponto. Né? E a menina pode nascer menina, mas ela pode querer ser homem. Então, o gênero, tem gente que quer defender que essa questão de masculino e feminino é apenas uma questão imposta pela sociedade, que a criança nasce assexuada e o gênero é ela que constrói, ela que escolhe se ela vai querer ser menino, ou todas aquelas variantes que você tem lá, né, de transexual, não, tem vários. Agora, quando vai falar de raça, eles querem manter. Interessante, a construção do gênero masculino ou feminino, para eles é uma construção social que tem que ser questionada. Mas a construção social de raças, que não é científica, eles querem manter. Tanto é que a briga pelos direitos humanos, é a briga pelas minorias, né? O negro com o negro. Eu lembro que uma vez eu conversei com um cantor americano muito famoso, que eu não vou dizer o nome por questão ética, mas se eu falar, muita gente conhece. E eu estava conversando com ele e tudo mais, e ele é muito ativista nessa questão de negros, negro, movimento, ele ama a coisa dos negros e tudo. E eu, num determinado momento, eu conversando com ele em inglês, eu falei, porque nós negros? Ele falou, não. Eu falei, como não? Você não é um negro como eu sou um negro. Eu vou explicar a nossa diferença. Nos Estados Unidos, os meus ancestrais foram formados por quê? Porque os donos de escravo pegavam os melhores negros, os mais fortes, para ter sexo com as negras mais fortes, para produzir negros mais fortes para o trabalho. Raça pura. É por isso que a maior parte dos negros americanos são os melhores jogadores de basquete, os melhores jogadores de futebol americano, os que têm as melhores vozes para cantar, mas vocês do Brasil, não. Vocês não tiveram essa pureza genética, tem mistura demais. Então, desculpe-me, você não é um negro como eu sou negro. Eu, sinceramente, senti uma soberba tremenda na fala dele. A primeira vez que eu vejo um negro ativista dizendo que eu sou um negro de segunda categoria porque os meus ancestrais tiveram miscigenação e os dele não. Por isso que os negros americanos são mais fortes. Então, você nota, eu senti uma linguagem quase racista de um negro ativista, que eu sou negro de segunda categoria, né? Então, isso é muito delicado, muito sério. E quando você entra nessa área, igual você está entrando aí, muitas pessoas pensam, não, você está querendo negar que haja injustiça social. Não é esse o ponto. Eu já sofri racismo. E mais de uma vez, e de várias formas. Nós não estamos negando que as minorias não sofram. Você está apenas dizendo com muita propriedade que se o pessoal está querendo levantar a bandeira, que a questão de gênero é uma questão cultural, não tem base nisso, porque pela genética, ou você nasce masculino ou feminino, desculpa, eu sei que o nosso tema não é esse, mas eu tenho que tomá-lo, porque está muito paralelo ali no discurso. Até tem uma piadinha que uma vez alguém foi até um médico e o médico falou assim, pois é, então, senhor João não, Sabrina. Ele falou, mas senhor João, Sabrina, meu nome é Sabrina, mas nos seus documentos está João. Isso é o que o documento impôs, isso é coisa cultural. Eu não sou homem, eu sou uma mulher, meu nome é Sabrina. E me respeite, senão eu vou processar o senhor por homofobia. Tá bom, dona Sabrina. Muito bem, agora sim, qual é o meu problema? Ele falou, câncer de próstata. Então, quer dizer, você pode querer impor o que você quiser.
o seu DNA vai ser masculino e ponto final, né? Agora, isso é científico. Agora, falar pelo que você está dizendo aí, não, ele é da raça negra, isso não é científico. Isso sim é convenção social e dependendo do critério, se for cerúleo, cera do ouvido, se for digital ou até outros elementos como íris do olho, você pode fazer classificações bem distintas das que nós temos. E como você falou, aqui você é negro, na América você era latino, né? Exatamente. Interessante que você mencionou isso, e a pesquisa do Kenneth Kidd, que é um professor emérito de medicina da faculdade de Yale, quer dizer, uma das melhores do mundo. E a pesquisa dele mostra que o estudo do DNA explode qualquer noção de uma raça negra específica, como aqui a pessoa com a qual você conversou mencionou, uma raça negra exclusiva, específica. Por quê? Porque altos níveis de variação genética estão presentes mesmo em pequenas populações isoladas. Então, se você vai lá numa ilhazinha, lá numa região isolada do Alasca, digamos assim, ou lá nas Polinésias Francesas, num lugar altamente isolado, naquele pequeno grupo ali, há um alto nível de variação genética dentro daquele grupo. Na verdade, há mais variação genética dentro da África só do que em todo o resto do mundo. Interessante isso. Então, não há uma raça negra específica, não há uma raça branca específica, não há uma raça ariana específica. E a conclusão do Kenneth Kidd é que não é possível classificar geneticamente raças entre os seres humanos. Por quê? Por causa dos altos níveis de variação genética que há entre os grupos. Essa classificação racial só é possível se você arbitrariamente escolhe um elemento em detrimento dos outros elementos. E essa classificação é subjetiva ou cultural, mas não científica. Esse é o argumento das autoridades da área de genética, da área de biologia, da área médica. Isso é o que eles falam. Então, raça existe? Existe. Mas existe como uma propriedade da nossa mente, como algo que nós concebemos com base na formação que adquirimos, no meio onde nós estamos, da cultura a qual pertencemos, da cosmovisão que nós desenvolvemos, mas não como um fato que pode ser sustentado biologicamente, cientificamente, não é um fato objetivo da natureza. Então, com base até nesse estudo que você está falando do Kit aí, esse pessoal fica todo com essa bandeira, eu sou afrodescendente, do ponto de vista biológico, está falando uma grande tonteria, porque ele é afrodescendente, que é para mim até um absurdo. Se tem uma coisa que mais ofende quem vive na África, é essa maneira que nós temos aqui de falar os africanos, como se a África fosse um país, né? A África eu nem sabia desse estudo, mas falando do ponto de vista geopolítico, confundir um angolano com um moçambicano é tão ofensivo para eles como confundir um brasileiro com um argentino. A gente fica revoltado quando os Estados Unidos, um infeliz, pensa que a capital do Brasil é Buenos Aires. E que tudo é a mesma coisa, né? E não é que português e espanhol é a mesma coisa. Não é, são línguas diferentes. O boliviano, vai falar com o boliviano que ele é peruano. Você vai proclamar uma guerra ali. Peruano é peruano, boliviano é boliviano. E a gente fala da África como se fosse um país só. E fala assim, a grande mãe África, minhas origens africanas. Aí o pessoal do politicamente correto quer que agora se diga não negro nem preto, é afrodescendente. Que é afrodescendente? Qual das etnias aí? Isso é muito interessante. É bom deixar bem claro, estou repetindo, nós não estamos aqui negando as questões dos problemas que tem. Aliás, eu vou até confessar uma coisa para você aqui, Silvano. Eu já sofri preconceito por ser negro, ou negro de segunda categoria, segundo a visão do ativista americano lá, e já sofri preconceito por ter estudado no IAN. Eu lembro que quando eu vim dar aula em São Paulo, teve colegas que não achavam correto a universidade me contratar porque eu tinha formado na Bahia. Eu nem sou do Nordeste, eu não sou nordestino. Mas só o fato de eu ter estudado na Bahia, a ironia é que depois eu acabei substituindo a pessoa que estava contra isso aí. Mas eu lembro das piadinhas dele que acabam chegando pra gente, mas vai contratar esse rapaz, ele formou no IAN, ele formou na Bahia, lá no Nordeste. Na Bahia, nós queremos qualidade aqui e tudo mais, e que absurdo, sem saber que lá na Bahia nós tínhamos excelentes professores, que você sabe, né? Carlos Camarena, Amin Rodor e outros mais, que aliás o Amin Rodor até terminou o magistério dele aqui, que agora está aposentado, José Carlos Ramos, mas olha a estupidez. E eu lembro, várias vezes eu vi esse tipo de piadinha. O fato de ser negro também, fazer doutorado e tudo mais, então eu sei o que é isso na pele. Mas o problema é que é muito fácil confundir uma injustiça que fizeram comigo com o vitimismo.
Você está entendendo? Eu acho que é muito, por exemplo, eu gosto desse exemplo. Se eu estou acelerando o meu carro, porque a minha esposa está doente dentro do carro, e eu chego no hospital e já tenho que enfrentar aquela fila, eu estou aflito porque eu não tenho um plano de saúde particular para levar a minha esposa. Então eu levei ao hospital, estou sofrendo uma injustiça social. Agora, se os médicos não vêm me atender porque eles estão ocupados entubando uma criança, aí que eu tenho que ver a diferença. Eu estou sendo uma vítima porque eu não tenho dinheiro de pagar dinheiro para pagar um hospital público, que político tem, que empresário tem, eu não tenho dinheiro. Eu estou no SUS. Eu estou sendo uma vítima, eu estou sendo segregado, porque eu pago imposto. Como o rico tem bem tratado, eu não sou. Eu sou uma vítima. Mas se eu cheguei no hospital e eles não me atenderam porque estavam entubando uma criança, eu quebrar o hospital e achar que eles tinham que parar de atender a criança para me atender, aí eu estou caindo no vitimismo. Ou seja, eu tenho uma causa legítima, como cidadão eu mereço o melhor tratamento do Estado, mas eu tornei a minha causa legítima o centro de tudo. O hospital tinha que parar por minha causa, aí eu virei vitimismo. Então toda pessoa que tem algum tipo de segregação, seja por ser negro, nordestino, índio, japonês, na história dele, por ser pobre, por ser da periferia da favela, ele tem uma causa justa, mas se ele acentua demais essa causa, vira vitimismo. Ou seja, a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Se quem está nos assistindo entender isso, acho que estaremos bem. Mas uma pergunta. Você falou que lá na América você era classificado como latino, mas você se sente negro? Uma boa pergunta. Olha, eu me sinto moreno. Eu não me sinto negro, não me sinto branco, me sinto pardo, me sinto moreno, que é como as pessoas me consideram. Eu cresci sendo considerado moreno e eu acabei absorvendo isso. Então, à medida que o tempo foi passando, fui refletindo melhor sobre isso e é como eu me considero. Eu me considero uma pessoa parda. Quando pedem para classificar racialmente, normalmente eu utilizo o critério e me classifico sim como pardo ou moreno. Mas, de fato, quando você muda de contexto, você começa a se considerar de maneira diferente. Durante os quase lá nos Estados Unidos, eu já me considerava latino, né? Então, me identificava muito com qualquer outra pessoa da América Latina. Quando eu encontrava um latino de qualquer lugar, e latino para os Estados Unidos, para os americanos, vai do México para baixo, né? Então, todo mundo é latino. Quando eu encontrava uma pessoa do México para baixo, eu já me sentia muito próximo dessa pessoa, mesmo sem falar espanhol na época, né? Agora estou arranhando já o espanhol, mas mesmo sem falar espanhol, mesmo sem conhecer a cultura, não conhecia o alimento típico das pessoas, mas me sentia próximo porque o meio me considerava assim. Então, como vimos, o conceito de raça varia de lugar para lugar. Aqui no Brasil eu me considero moreno, nos Estados Unidos eu me considero latino e vivo muito bem com isso. Eu lembrei quando você estava falando dos testes aqui, pena que agora eu não tenho os detalhes, mas eu lembro em Israel uma vez que teve um estudo sobre DNA muito interessante também, onde eles colocaram um alemão, descendente de nazista, um judeu, pegaram um negro, pegaram africano, pegaram um palestino, e quando fizeram o DNA, percebeu que todos eles tinham o mesmo tronco genético ali, sabe? E não tinha nada a ver, eles assustaram assim e tudo. E diga-se de passagem, uma notinha de rodapé, raça ariana também foi uma outra invenção da época, porque arianismo é um tronco linguístico. Arianismo nem é etnia. Foi uma coisa criada na época de Hegel e depois bebida por todos os nazistas e Hitler e tudo mais. Agora, partindo para a Bíblia, que eu tenho um livro aqui que eu queria falar desse livro, eu gosto muito desse sujeito aqui, Edwin Yamalti. Ele é arqueólogo. Eu tive o privilégio de dividir plataforma com ele nos Estados Unidos quando eu dei palestra lá no SBL e ele estava lá também, Edwin Yamalti. Eu dei palestra do lado dele, eu dei a minha, depois ele deu a dele. E ele foi até prefaciado por Kenneth Kitchen, que é um outro arqueólogo muito conservador, e o Edwin Yamalti, muito querido, ele é do Havaí, e ele escreveu esse livro, Africa and the Bible. Eu acho que não tem esse livro em português. E ele trata de muitas coisas interessantes aqui, Silvano. É uma leitura recomendada, infelizmente não tem em português. E ele trata de dois assuntos aqui que eu sei que você toca ali, são um pouco espinhosos. Um deles é o assunto da maldição de Caim. Que houve teólogos que diziam que a maldição de Caim era a cor de Caim que ficou escura. E o outro é a maldição de Cã, o filho de Noé, que alguns leem também que Cã foi amaldiçoado por Noé, e Cã, como é o pai dos camitas, que são os africanos,
que Noé fala, você será servo dos seus irmãos, que estava prevendo ali já a escravidão que a África teria. Você poderia comentar um pouco esses dois textos bíblicos, da maldição de Caim e da maldição de Cã, e se isso tem alguma coisa a ver com tom de pele, como alguns dizem? Muito bem, Rodrigo. São dois textos, como você mencionou, espinhosos, e dois textos que têm sido utilizados para moldar atitudes raciais ao longo dos séculos. Esses textos têm sido utilizados por cristãos, inclusive, para justificar a escravatura e a segregação. Então é importante que nós, cristãos, tenhamos uma concepção, uma compreensão clara desses textos, para que nós não incorramos em erro e para que também nós justifiquemos atitudes pecaminosas com base na palavra de Deus. E muito menos promovamos atitudes pecaminosas com base na palavra de Deus. Então, primeiro, a marca de Cã, ou melhor, a marca de Caim, está lá em Gênesis capítulo 4, verso 15. É um texto bem interessante. Depois de cometer o crime, Caim é sentenciado a viver fora do convívio familiar, como um fugitivo e como um vagabundo, ou vagueando pela terra. É dentro desse contexto que ele reclama com Deus, dizendo que a punição seria muito severa para ele, e a Bíblia diz que Deus pôs uma marca em Caim para que não o matasse quem quer que o encontrasse. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa marca foi uma marca de proteção. Uhum. Então, o objetivo não era para degradá-lo, mas uma marca para protegê-lo. Essa é a primeira coisa. Interessante isso. Foi essa marca. Ao longo da história, inúmeras possibilidades surgiram, os intérpretes têm se, digamos assim, têm se superado na capacidade de apresentar inúmeras alternativas para o que foi essa marca. A palavra utilizada na língua hebraica para marca, nesse texto de Gênesis 4, verso 15, é a palavra ot, que tem vários casos. Pode significar presságio, advertência, a marca, pode significar maravilha, milagre, ou até mesmo a tradução mais comum, que é uma letra. Essa é usada para se referir a vários eventos na Bíblia. Por exemplo, quando em Gênesis 1, verso 14, na criação, a Bíblia diz que Deus fez os corpos celestes, as estrelas, como sinais. Então a palavra utilizada ali é a palavra ot. Quando é dito que Deus fez o arco-íris como um sinal de que a terra não seria destruída com água, é a mesma palavra. Quando é dito que Deus fez a circuncisão como um sinal da aliança entre ele e Abraão e seus descendentes, a mesma palavra. Quando Moisés fez os milagres, todos os milagres que ele fez diante de Faraó, é a mesma palavra, ot. Então, essa palavra pode ter muitos significados. Agora, vamos às interpretações. A Septuaginta, que é uma tradução muito antiga do Antigo Testamento feito para a língua grega, que foi feita por volta do ano 200 a.C., traduz as palavras, ou melhor, as expressões vagueando e fugitivo, ou um fugitivo que vai ficar vagueando pela terra, com palavras que podem ser traduzidas como gemendo e tremendo. Essas são as palavras que é usado na Septuaginta. E isso fez surgir uma tradução antiga que diz que a marca de Caim foi torná-lo paralítico. Então, 200 anos antes de Cristo, as pessoas muitos já criam que essa marca foi uma paralisia, ele tornou-se paralítico. No judaísmo antigo, as possibilidades também eram variadas. Por exemplo, o intérprete José ben Hanan, que viveu e morreu no ano 245. Ele viveu antes, mas morreu no ano 245 ali depois de Cristo. Ou seja, o período talmúdico já, né? Exatamente. Então, ele diz que a marca de Caim foram chifres que Deus fez crescer nele. Já o Rabino Rashi, que viveu por volta do ano 1100, ele diz que a marca de Caim foi o tetragrama, ou as 4 letras do nome de Deus em hebraico, foram impressas na testa de Caim. Isso foi o que ele disse, porque a palavra ot também significa letra. Então, com base nisso, ele diz que foi o nome de Deus que foi impresso na testa dele. Já chegando aos anos 1500, ali com os reformadores dentro do protestantismo, Lutero reproduziu a opinião dos pais da igreja, ou seja, a opinião também antiga, lá dos anos 200, 300 da nossa era. Ele disse que Deus mudou, mutilou ou desarranjou algum órgão interno de Caim. E isso fez com que ele tivesse um grande tremor na cabeça e em todo o corpo, e andasse tremendo. Então, as opiniões eram várias, mas foi durante a escravatura, durante o período da escravatura, que surgiu o conceito de que, entre os protestantes especialmente, de que a marca de Caim foi uma transformação racial.
Foi durante a época do comércio de escravos que esse texto foi utilizado por protestantes para justificar a escravatura. E os Mormons também, né? Os Mormons também enveredaram nisso, os Mormons, Joseph Smith. Exatamente. E antes disso também, um monge franciscano já dizia que os ciganos, por exemplo, eram descendentes de Caim. Porque Caim foi sentenciado a viver variando pela terra. Né? Os ciganos são nômades. Exatamente. Então, me fugiu o nome do monge franciscano agora, ele dizia que o Caim teve como descendentes os ciganos. Então, essa concepção de que a marca de Caim foi uma transformação racial precede a época da escravatura, mas ganhou força dentro dos protestantes na época da escravatura, quando esse texto foi usado com esse propósito de justificar a transformação racial. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre a marca de Caim? Foi exatamente isso, a transformação racial. Então, amigos, você que está aí, amigo do pastor Rodrigo, agora meu amigo também, quero dizer para você o seguinte: a Bíblia não especifica qual foi a marca de Caim. A Bíblia não menciona, não fala. E se a Bíblia não revelou, se não está escrito, se não foi revelado, se não foi comentado pelos autores inspirados, qualquer coisa que nós falarmos não vai passar de especulação. Então, se nós temos a tendência de especularmos acerca daquilo que não foi revelado, queria lembrar duas coisas. Primeira coisa é que Moisés, o mesmo que escreveu a história de Caim, adverte em Deuteronômio, capítulo 4 e capítulo 12, duas vezes, que nós não devemos acrescentar ou subtrair nada àquilo que foi revelado. Esse é um ponto. E o Senhor Jesus, lá na última página da Bíblia, acrescenta ainda dizendo, olha, há uma maldição reservada para quem acrescenta ou diminui. Então, qual foi a marca de Caim? Nós não sabemos. Moisés fala em Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Aquilo que não foi revelado, nós não precisamos saber. Então, se nos atrevemos a comentar, ou a dizer, ou a ensinar, claro que nós podemos conjecturar para nós mesmos, nós temos o direito, estamos lendo, podemos imaginar, será que foi isso, será que foi aquilo? Mas quando nós começamos a ensinar isso às pessoas, como sendo uma verdade bíblica, uma interpretação bíblica, nós estamos acrescentando aquilo que não foi revelado. E aí, nós estamos nos incorrendo em sofrermos as maldições que estão previstas na palavra de Deus para aqueles que acrescentam aquilo que não foi revelado da palavra de Deus. Mas o que nós sabemos é que essa marca foi uma marca de proteção e, portanto, de bem, e não uma marca para degradar Caim. E eu tenho essa ideia da proteção também. Até a gente está trabalhando aqui junto com o pessoal da Record numa novela sobre o Gênesis. E me vieram, eu sou consultor deles lá, e eles me colocaram essa questão da marca, e eu botei para eles justamente essa ideia da proteção. A gente coloca simbolicamente lá, eu não posso dar muito spoiler da novela, por questão de contrato, mas eu bolei alguma coisa na testa, que ele passou a mão e ficou com sangue, mas é completamente licença poética. E a ideia da proteção é porque ele seria vingado. Muito que é a questão da vingança. Isso apenas fazer um comentário paralelo. Do ponto de vista de quem gosta de ciência, mesmo quem acredita na versão da criação de Deus, sabe que é impossível que seja, porque a gente não sabe o que foi, mas sabe o que não foi. Isso é interessante. A gente não sabe direito o que foi a marca de Caim, mas nós sabemos o que não foi. E a cor da pele certamente não foi, porque mesmo quem acredita na versão da criação, é criacionista, sabe que o genotipo e o fenotipo, ou genótipo e fenótipo, como alguns preferem dizer, são uma situação pós-diluviana. Que aí os seres humanos, por questão de fenotipo e genotipo, começaram a ter características de pele diferentes, não só os seres humanos, mas os animais também. Por exemplo, do Felis leo surgiram vários tipos de felinos, que vai do gato persa ao gato siamês, até o tigre, a tigresa, o leão e outras coisas mais, né? O cachorro também, do lupus caninus deu a raposa, deu o cachorro chihuahua, deu o cão siberiano, vários tipos de cães. E também deu vários tipos de seres humanos. E Caim está antes do dilúvio, tá bom? Agora, rapidamente, que eu só tô com medo aqui, que uma hora eles vão... eu acho que o Instagram, ele corta a live. E, em poucas palavras, Icã. Que Cã já é depois do dilúvio. Aí já seria a cor? O que você acha? Muito bem. Interessante a maldição de Cã, porque ela está sendo... referido a ela como o motivo principal da escravatura. Então, o ponto de partida para essa interpretação
é a compreensão tradicional de que Cã tornou-se o pai, ou Cã tornou-se o pai dos africanos, Jafé tornou-se o pai dos europeus e Sem o pai dos semitas ou dos hebreus. Então, se está escrito que Cã serviria aos seus irmãos, então seria ok para europeus fazerem escravos africanos. Essa foi a compreensão tradicional. Mas é isso que diz a palavra de Deus. Veja, a maldição de Cã não foi lançada sobre Cã irrestritamente, sobre os descendentes de Cã, mas foi lançada sobre Canaã, o quarto filho de Cã. Então, esse é um ponto que a gente precisa mencionar. Vários anos já haviam passado desde o dilúvio, Canaã já havia nascido, e provavelmente Canaã participou do ato ímpio do pai dele. Por que Cã foi amaldiçoado? Porque, rapidamente, alguém pode não conhecer a história, né? Noé plantou uma vinha, fez o suco da uva, fez o vinho, tomou, se embriagou, né? Caiu, desabou, expondo sua nudez, e Cã zombou dele, ao invés de cuidar dele. E ainda foi falar com os irmãos. E os irmãos, Sem e Jafé, trataram o pai com respeito. É dentro desse contexto que a maldição é colocada. Só que Moisés não fez essa maldição, desculpe, Noé não fez essa maldição porque estava ressentido. Noé estava vendo na atitude de Canaã os mesmos traços do seu pai. Então, Noé estava fazendo uma profecia com base naquilo que ele já estava vendo do caráter de Canaã. Então, a profecia não foi feita contra os descendentes irrestritos de Cã, mas contra Canaã. Para que nós pudéssemos fazer essa profecia, ou aplicar essa profecia aos africanos, todos africanos, então algumas coisas precisariam ser feitas. E esse é um argumento do pastor da Igreja Reformada, Alexander MacLeod, que lutou bravamente contra a escravatura e escreveu um livro chamado Negro Slavery Unjustifiable, no ano de 1802. E ele diz assim, para você poder usar esse argumento de que os negros são escravizados como consequência da maldição de Cã, então você tem que justificar algumas coisas. Primeiro, que todo africano é realmente um descendente de Cã. Segundo, você tem que provar que todo europeu é descendente de Sem e Jafé. Terceiro, você tem que provar que todo europeu moral de escravizar qualquer um dos descendentes de Cã. Porque Jafé e Sem tinham direito moral, por quê? Porque eles protegeram o pai. A atitude foi diferente da atitude de Cã. Então você tem que provar que todo descendente de Sem e Jafé tem o direito moral de fazer isso. E ainda você tem que provar que toda a descendência de Cã sofreu escravatura. Porque se essa profecia foi aplicada contra os descendentes dele, então você tem que mostrar que todos eles sofreram escravatura. Se você falhar em provar alguma dessas coisas, todo o argumento de que os negros são descendentes de Cã e, portanto, são escravos, fica injustificado. E é interessante que uma pesquisa recente do Jornal Americano de Genética Humana, publicada em 2017, mostra que mais de 90% dos libaneses são descendentes de Canaã. E os libaneses não são escravos de ninguém, atualmente. Os fenícios, pelo contrário, os fenícios eram povos do mar. Exatamente. Exerceram um papel de liderança durante... E até tem dois elementos a mais aí, né? Em primeiro lugar, que Canaã era Ásia, eram asiáticos. Exatamente. Canaã foi pai dos asiáticos, não dos africanos. E segundo, a Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, se a maldição sobre Cã fosse realmente da escravidão e envolvendo os africanos, nós temos um problema, porque a escravidão dos africanos foi começar já no século XV, aproximadamente, que começam os primeiros tráficos de escravos. Do século XV para o ancestral, passou muito mais de 3 ou 4 gerações. Então, a maldição de Deus não teria sentido, ela seria mais recente, mais atrás. Exatamente. Só para concluir, essa profecia de Noé se cumpriu por meio de Josué, quando Josué conquistou a terra prometida, ou a terra de Canaã. Os descendentes de Canaã viveram exatamente na região onde o povo de Israel possuiu a terra prometida. Os cananeus tornaram-se um povo ímpio, pagão, promotores de todo tipo de degradação moral e espiritual. Foi por isso que eles atraíram os juízos de Deus. E eles tornaram-se servos dos israelitas durante a conquista de Canaã. Então, a profecia que Noé fez cumpriu-se
por meio de Josué na conquista de Canaã e não tem nenhuma relação com a escravidão dos negros africanos. Não há qualquer fundamentação escriturística, fundamentação bíblica para justificar a subordinação de pessoas nos dias atuais com base nessa profecia. Isso é uma blasfêmia contrário a tudo que nós ensinamos como cristãos. É contrário ao exemplo de Jesus, que ergueu, jamais degradou as pessoas. Então não há qualquer fundamentação para a escravatura, para a segregação ou para a subordinação de pessoas atualmente com base nessa profecia. Eu acho interessante. E, gente, eu tinha muito mais coisa para conversar com o Silvano aqui, mas até é bom a gente não falar tudo, não, porque tem muito mais coisa lá na live dele. Então, eu estou fazendo o convite, tá bom? Se inscreve lá na live, não, desculpa, nos vídeos dele. Se inscrevam lá no canal, no YouTube, Silvano Barbosa com S, tá bom? Silvano Barbosa com S. Muito fácil. Você sabe que Silvano é Silas da Bíblia, é o mesmo Silas, só que Silas é em grego, Silvanus é em latim. Então, Silvano Barbosa, siga lá e você tem 5 vídeos para começar sobre esse tema com muito mais coisa do que nós discutimos aqui. Alguém perguntou, vocês vão disponibilizar no YouTube? Que eu vi muita gente chegando, Silvano, durante a nossa live. Eu confesso que eu e ele somos meio para trás ainda com tecnologia. Eu sei que aqui, se eu não fizer nada errado no final, porque já me ensinaram como é que eu faço para salvar a live aqui, no meu canal aqui do Rodrigo Silva Arqueologia no Instagram, eu vou deixar essa live salva, se eu não fizer nenhuma bobagem, né, e apertar o botão errado. Então, aqui vai estar disponível. Eu vou conversar com minha equipe se dá para também colocar disponível lá no YouTube. Se não tiver, vocês assistam aqui, mas no YouTube vocês podem seguir o canal dele. E tem muitas mensagens chegando aqui enquanto você estava falando. Eu cheguei agora e perdi tudo. Não perdeu não, Rose, eu acho, que eu vou tentar salvar aqui para você poder assistir depois. Agora, alguém perguntou aqui, enquanto estava falando aqui, qual que é a cor original do homem? Respondendo rapidamente, nós não sabemos, mas alguns pensam que pelo fato de Adão, vindo da palavra hebraica Adamá, que significa terra vermelha, né? Adamá, terra vermelha, que Adão poderia ter uma coloração mais de terra, mais semelhante ao dos índios. Mas isso também é uma suposição, nós não podemos bater o martelo, né? Alguém colocou assim, eu sou o católico que você representa. E eu louvo a Deus por isso, porque existem vários tipos de segregação, e assim como tem a segregação de alguém achar que só o branco que é inteligente, só coisa, eu também posso ter a segregação de achar que só os da minha religião vão para o céu. E eu sempre gosto de dizer que eu acredito na minha religião, eu acredito na minha doutrina, por isso que eu sou adventista e não testemunho de Jeová. É por isso que eu sou adventista e não mormon, por isso que eu sou adventista e não kardecista. Mas a igreja de Deus é maior do que a igreja que eu pertenço, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão em toda parte do mundo, até fora das religiões, né? Então, a partir do momento que eu acho que o céu é só para os que pensam como eu, então eu também já estou criando um tipo de segregação também que deve ser combatida, tá bem? Alguém também escreveu assim, e obrigado então a você que é católico, que não é adventista, que está me seguindo aí. Alguém escreveu uma frase muito interessante aqui enquanto estava falando. Eu não peguei o autor, porque foi subindo rápido aqui nos comentários. A Bíblia é um livro negro de hermenêutica branca. Eu, em parte, concordo com isso. Existe uma hermenêutica branca sobre a Bíblia que coloca essas bobagens, como o Silvano apresentou aqui, né, de achar que era a cor, que era a maldição e tudo mais. Porém, classificar a Bíblia como um livro negro também é uma forma de segregação. Por que a Bíblia seria um livro negro? Eu acho que a Bíblia é um livro incolor. A Bíblia é um livro racial se eu entender raça como a humanidade. Mas se eu entender raça como nesses critérios que foram colocados aqui, a Bíblia não é um livro particular de uma nação. A Bíblia não é nem judaica. A Bíblia é do mundo. Com o Messias, ele é judeu por etnia, mas ele é o salvador do mundo inteiro. Tá certo? A Bíblia foi escrita numa cultura do Oriente Médio, mas ela é do brasileiro, do alemão, do jamaicano, de todo mundo. São alguns comentários aqui, pessoal. Eu espero que na primeira live aqui eu tenha feito um bom trabalho junto com o Silvano. E, Silvano, nós temos uns 2 minutinhos aqui antes que o Instagram corte a nossa live aqui, que eu acho que é 1 hora. Você quer despedir do pessoal, falar alguma coisinha aí nessa estreia? Quero agradecer a você, doutor Rodrigo, amigo, pela oportunidade de poder estar contigo, de estar com seus amigos no Instagram. Foi uma honra para mim poder estar com vocês. Eu quero dizer para vocês que o nosso motivo de orgulho maior não deve ser a raça a qual pertencemos, ou a maneira como somos classificados racialmente, mas deve ser a convicção, a certeza de que nós faremos parte da grande multidão. A Bíblia diz que lá no céu haverá uma grande multidão, a qual ninguém pode contar, de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações.
Esse é o nosso motivo de orgulho, fazer parte dessa grande multidão. Deus abençoe você e que seja essa a sua experiência e seja esse o seu grande motivo de orgulho em toda a sua vida. Esse é o meu desejo para você e para mim também. Ó, glória a Deus, muito obrigado, Silvano, e continua mantendo essa humildade que você tem. Deus vai te levar ainda a lugares mais altos. Eu tenho um orgulho santo de ter você como colega de trabalho, viu? E Deus seja louvado por sua vida, de sua família e tudo mais.